que promove uma grande diferença. E eu estive em BH esses tempos, e eu fui despertado, mais uma vez, pela necessidade de buscar a presença de Deus. Mas você faz isso todo domingo, todo final de semana, a cada momento que a gente vai louvar junto, a gente está lá buscando a presença de Deus. Mas eu via a necessidade real do meu ser de buscar a presença de Deus. Eu fui para BH, né, aproveitando um tempo de férias. Obviamente, ali poderia ter sido o meu refúgio, assim, de livrar de todas as tensões, todas as preocupações, de toda a rotina. Só que eu cheguei lá e continuei atribulado, continuei com os mesmos problemas, continuei com os mesmos pensamentos, com as mesmas lutas. E encontrei vários amigos e a gente desabafava diversas coisas sobre a nossa vida. E a gente chegava à conclusão que a gente precisava de Deus. Todos nós. Teve até um momento engraçado com o Henrique que a gente conversou tanto. A gente falou tantos problemas da igreja, da atuação dos cristãos no mundo, da qualidade que nós temos hoje do evangelho e tal. E aí eu falei, Henrique, a gente está há maior tempo falando, metendo pau em todo mundo, mas a gente nem orou, cara. Quanto tempo a gente passa junto orando? Aí foi verdade, né? Então antes de dormir a gente vai orar. Só que aí ele deu boa noite, depois foi dormir. Mas isso ficou na minha mente. Eu falei, caramba, a gente ficou tanto tempo parecendo que tem solução para tanta coisa. Não, porque se tal pessoa fizesse isso, poderia acontecer isso. Se tal igreja fosse dessa forma, talvez fosse mais impactante e tal. A gente se colocou ali como juiz de todo mundo, levantou as questões e não resolveu nada. Lógico, funciona como um desabafo, né? É bom a gente desabafar com aqueles que a gente pode confiar. Mas eu falei, meu Deus, a gente entra sempre nessas coisas e a gente não sai do lugar. E existe algo que pode mudar essas situações. Existe algo que pode mudar a insatisfação do nosso coração. Existe algo que pode mudar relacionamentos. Existe algo que pode mudar as nossas famílias. Esse algo é a presença de Deus. Então, assim, é um tema muito conhecido, é uma palavra talvez até, assim, batida. Mas eu lembro que também, nesse tempo de BH, eu fui pregar uma mensagem na Pão, de Belo Horizonte, e eu falei exatamente isso, sobre o texto de Marta e Maria. Eu falei, eu vim de tão longe, vocês têm tantos bons pregadores, e eu vou trazer uma mensagem simples, a mensagem de Marta e Maria. Uma mensagem repetida, que muitos já ouviram aqui. E no final do culto virou um irmão para mim e falou assim, ele falou, Alberto, na verdade, se você pegar a palavra de Deus, a Bíblia, pelo menos Pedro e Judas chegaram quando escreveram suas cartas e falaram assim, eu vou escrever coisas para vocês que vocês já sabem. Não me é cansado escrever isso novamente, porque vocês precisam ouvir isso de novo. Vocês precisam se atentar a essas coisas que já foram ensinadas uma vez antes. E ele disse, muitas vezes a gente não precisa ficar ouvindo coisas novas. A gente precisa ouvir aquela mensagem que marca a nossa vida e nos faz voltar e nos traz o desejo de praticar as coisas que nós deixamos de praticar. Então, essa mensagem de hoje, nós vamos falar um pouquinho da vida de José, mas ela tem o objetivo de fazer com que cada um aqui, cada um de nós, a gente tenha mais fome e sede pela presença de Deus, amém? Cara, é fundamental, é assim, é como se você fosse fazer uma maratona sem beber um copo d'água no trajeto. Você vai chegar que nem uma uva passa no final, se chegar, né? Então, a nossa caminhada cristã, se a gente não buscar a presença de Deus, não tem como, é impossível. E no final do culto vai ter uma surpresa para vocês aí. Não sei se é uma surpresa boa, eu espero que seja, mas vocês vão ser abençoados com certeza. Mas vamos lá que eu já estou falando demais. Eu vejo que na história de José, existem muitas lições para a gente aprender com relação àquilo que ele passou. Né? E eu acho que isso vai vir de encontro muito a todas as idades aqui, aos jovens, às crianças. Estou vendo que tem bastante criancinha hoje, aí, tem os adolescentes aí, né, Tiagão? Levantando aí, uma nova geração. E também tem os jovens, e aí vão vindo até chegar nos anciãos, né? E é muito bom poder estar com todas as categorias aqui, todas as idades. Então a vida de José é muito significativa, porque eu não sei, todos aqui já conhecem a história de José, mas cada vez que você lê essa história, você tem um ponto de vista diferente. Eu lembro que essa mensagem foi a primeira mensagem que eu preguei. Tio Willi, você lembra? Lá em Ribeirão Preto, foi eu, tio Willi e Samuel. E aí o Samuel, você vai compartilhar no culto de jovens. Eu falei, cara, eu nunca preguei, como é que eu vou pregar? Se vira, prega aí o que Deus colocar no seu coração. Aí eu me tranquei no quarto, lá fiquei lendo, fiquei folheando a Bíblia, aí caí na história de José. Eu falei, vou falar sobre José, porque é um culto de jovens, e lá eu sei que ele passou por dificuldades que os jovens passam, então eu vou pregar sobre José. E aí essa semana preparando sobre esse tema, eu comecei a me deparar com a vida de José e comecei a olhar José de uma forma diferente. Eu acho que eu achava ele muito bonzinho antes, só que hoje eu já estou olhando
para ele com outros olhos. Então eu vou apresentar para vocês essas ideias e cada um vai conseguir tirar as suas conclusões. Bom, mas vamos ler então o trecho de Gênesis 37, dos 5 a 11. Gênesis 37, dos 5 a 11. Aqui vai falar do sonho que ele teve no tempo em que ele estava na casa dos seus pais, né? O capítulo ele vai começar falando sobre as gerações de Jacó, e de repente começa a falar que um jovem de 17 anos, ele era um jovem que vivia em meio de vários irmãos, e esses irmãos tinham um certo ódio desse cara. O José ele era um cara meio assim, pode-se dizer, mimado. O pai já tinha um certo apreço por ele. O pai olhava para ele, porque era o filho da velhice, e era o último filho que ele tinha tido, na verdade, o único, né? Até então. O irmão? Não, Benjamim veio depois. Aqui Benjamim não estava vivo ainda, não é? Calma, calma. Estamos no começo da história. José tinha sido o filho favorito, então, só para você ter ideia, ele andava com uma túnica. Imagina assim, você no deserto, todo mundo de creme, bege, aí apareceu o cara com uma túnica laranja, assim, né, verde e tal. Mas, cara, quem é esse cara? Esse aí é o José, né, o filho mimado ali de Jacó e tal. E ele tinha esse comportamento. E os irmãos começaram a ficar de saco cheio dele, porque ele era meio X9, assim, ele gostava de falar assim, pai, sabe o que está acontecendo? Os irmãos lá estão fazendo coisa errada, vai lá corrigir eles. Acho que ele gostava de ver os caras apanhando de cinto e ficava rindo de longe, né? Então você vê como é que é. Por isso que eu mudei minha perspectiva de José. Mas no texto do 37, dos 5 a 11, a gente vê um momento em que Deus traz algo para José. E isso vai mudar a vida dele totalmente. Fala o seguinte: certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Eles já odiavam, eles passaram a odiar mais ainda. E ele falou assim: ouçam um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. E seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. E depois teve um outro sonho e contou aos seus irmãos. De novo ele foi lá atormentar os irmãos. Tive outro sonho, olha que legal. Tive outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Algumas traduções vão falar que ele estava no coração, ele meditava no coração essas palavras, né? Ele estava, assim, ponderando aquilo que estava se passando, porque ele ficou esperto, ele foi se souber de Deus. Mais para frente, a gente vai ver que, aqui fala que ele teve 2 sonhos seguidos. Lá para frente, quando o faraó também tem 2 sonhos, ele dá uma resposta para o faraó. Ele fala o seguinte: o sonho veio ao faraó 2 vezes, pois foi determinado por Deus, e ele breve o fará. No comentário bíblico lá que eu li, eles falam que assim, a resposta é exatamente essa. Quando vinha 2 sonhos seguidos, é porque aquilo ia se cumprir brevemente. Então, se você pegar o contexto de José, o que ele estava falando? Eu sou o mais novo, eu sou amado do meu pai, mas vocês todos, inclusive o papai e a mamãe, vão se dobrar diante de mim. Vocês vão se humilhar na minha presença e eu estarei acima de vocês. Só que imagina aquele contexto, o cara é moleque. Aí vem o Rubem, né, o mais velho ali, vem o Judá, o Simeão, os caras já com barba na cara, falam: o que esse moleque está falando para a gente? E começaram a odiar o José. Só que José, ele recebeu isso da parte de Deus. Então você vê, tem 3 coisas aí. Primeiro, ele já não era mais uma criança, apesar de se comportar como tal, né? Ele tinha 17 anos. 17 anos, teoricamente, você já espera que tenha uma maturidade, que saiba lidar com algumas coisas na vida. E José era um molecão, não sabia nada. E tinha aquela história dele entregar os irmãos para o pai e tal. E isso começou a gerar um conflito na família. Aí, de repente, por ser o filho da velhice lá, o pai foi lá e produziu uma túnica para ele. O que é isso? Favoritismo. Depois, ele teve os sonhos. Quando ele falou para os seus irmãos passaram a odiar mais ainda. Cara, aqui está um cenário, é tipo uma bomba atômica dentro de uma família. Lembrando que essa família é a família que Deus disse que Abraão geraria, e é a família da promessa. É a família que vai colher a bênção. De repente você vê esse conflito todo familiar. Aí você fala: meu Deus, o que pode mudar isso
na vida dessas pessoas? O que pode mudar a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida da minha família? E nós vamos ver na história de José que é a presença de Deus. Conforme ele vai caminhando, Deus está com ele. Conforme nós vamos caminhando em nossa vida, Deus está conosco. E você vê ao longo do texto que Deus está afirmando que está com José em cada situação. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais. E eu fico pensando que todo esse ódio que foi gerado no coração dos irmãos foi semelhante àquela história de Caim e Abel. Ele foi acumulando aquilo e chegou uma hora que ele falou, agora é o momento. E quando é que foi o momento? Foi quando José, o pai dele falou, vai ver o que seus irmãos estão fazendo. E ele foi, e de repente achou uma pessoa e falou, eles estão em tal lugar. Ele foi atrás. Quando chegou lá, os caras já tinham até apelidado ele, foi o sonhador chegando aí. E o cara já estava rotulado. E é engraçado, porque de uma certa forma o sonho quem deu foi Deus. Mas os irmãos olhavam aquilo como se fosse uma posição de arrogância dele. Em vez de ele chegar e, irmãos, me ajudem a orar por isso, cara, o que será que Deus quer dizer com isso? Ele chegou, olha o sonho que eu tive, vai ser assim. E ali ele teve uma coisa terrível, ele encontrou os irmãos, e os irmãos tiveram a ideia de jogar ele numa cisterna. Só que aí você pensa essa cena, imagina você pegar o seu irmão, imagina o Niô e o Eliseu pegam Elias, coitado do Elias, e lançam Elias na cisterna. Mas eles não só lançaram Elias na cisterna, eles tiraram toda a roupa do Elias. E deixou Elias peladão na cisterna. Cisterna é um buraco, gente. Era onde era um poço. Ele estava sozinho no escuro ali, desesperado. E quem fez isso? Os próprios irmãos. Os próprios irmãos. E aí eu vejo que, além da humilhação que ele passou ali, ele provavelmente ficou berrando. A Bíblia fala que eles estavam comendo ali. Imagina, os caras comendo e o cara berrando lá, se esgoelando. Por favor, me tira daqui. Então ali eles estavam querendo fazer justiça com as próprias mãos. E eles, na verdade, o intuito deles era matar inicialmente. Mas depois, não sei porquê, o infeliz do Rubem, que é o mais velho, sai, acho que ele foi tirar a água do joelho, e quando ele volta, o cara não está mais lá, venderam ele. Venderam ele para uma caravana que estava passando. E aí eles voltam com aquela desculpa toda, falando para o pai que ele foi atacado e morreu e tal. Então aí, teoricamente, acabou a história de José. Para aquela família, ele era dado como perdido. Ele havia sido morto, ele tinha sido esquecido. Ninguém mais ia atormentar aqueles caras. Porque, afinal de contas, aquela caravana estava indo para o Egito. E aí a gente vê a história na casa de Potifar. No versículo 2 do capítulo 39, a gente vai ler o trecho, ele ressalta, o Senhor estava com José. Eu fico pensando na cabeça de José, ele recebeu um sonho. Quando você recebe um sonho, quem tem sonho aqui? Por favor, levanta a mão. Só o boss. Todo mundo, né? Todo mundo tem sonho. Seja de constituir uma família, conseguir um emprego melhor, viajar para outro país. Eu vejo assim, quando você tem um sonho, aquilo que você realmente quer, você senta e começa, pega um A3, cara. Você não vai pegar um bloquinho de telefone e escrever seu sonho. Você vai pegar um outdoor ali e falar, meu sonho é esse, cara. E aí você começa a pirar lá, começa a planejar, desenhar, pintar, registrar, né? O Sandrão e a Jane planejando o casamento, não, porque a gente vai fazer assim e tal, vai chamar esse cara aqui, e vai ser essa é a nossa música e tal, né? Começa a criar aquela expectativa. Então, eu imagino, quando ele ouviu aquele sonho, ele falou, cara, algo grande Deus vai fazer na minha vida. Deus tem um propósito para mim. E ele começou a escrever aquilo. Agora, imagine ele pegando, depois que ele foi atacado ali na cisterna, lógico que ele estava sem bolsa, né? Porque ele estava pelado. Mas supondo que ele tivesse dobrado esse papelzinho e guardou. Cada vez que ele olha para esse papel, ele fala assim, Deus tem grandes planos para mim. Só que, cara, eu estou indo para o Egito. Eu estou sem o meu pai que me ama, sem o meu pai que me dá aquele suporte. Eu estou sem meus irmãos, que por mais que eles sejam chatos, eles eram meus irmãos. Eu estou sozinho no meio de um monte de escravo. E estou indo para uma terra que eu não conheço. E ele vai para o Egito. Aí a gente vai ler o capítulo 39, de 1 a 9. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Essa frase importante. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que o fazia prosperar em tudo que o realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens.
Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois, agora Elias, você pode ficar feliz, ó, tá vendo? Fiz um comparativo aí. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? A presença de Deus na vida de José era tão perceptível que o próprio Potifar reconheceu isso e viu que o Senhor prosperava a vida dele por conta da presença de José ali. E eu fico pensando se nesse momento de tentação, ele abrisse mão desse temor de Deus. Aí, ó, todos os jovens, até mesmo os casados que passam aí por lutas, às vezes as tentações vão vir e vão provar o nosso caráter. E aí é o que eu falo, nós precisamos da presença de Deus. E a presença de Deus não é só algo que você chega, fecha seus olhos e fica 2 minutinhos ali esperando Deus falar alguma coisa. Mas é algo que a gente tem que buscar. É algo que a gente tem que realmente cavar até encontrar. Não que Deus fique brincando de esconde-esconde. Mas, na verdade, Ele mesmo tem o interesse de se achegar a nós. Só que o nosso coração está atarefado com tantas coisas. Existem tantas preocupações. Existem até mesmo muitos sonhos que nós queremos concretizar. E a gente esquece de buscar a presença de Deus. Eu vejo que aqui, José estava sendo preparado. José já estava assim no estágio, ele nem sabia. Ele já estava sendo capacitado para o que ele ia alcançar no futuro. Aos nossos olhos, o cara foi para o Egito, ele estava perdido, não tinha esperança. Mas ali foi um campo em que Deus trabalhou no caráter dele. Ali foi um campo onde ele começou a aprender melhor a administrar as coisas. Antes ele era um moleque mimado. Ele era um cara que vivia na túnica do pai ali, agarradinho com o pai. Agora ele estava tendo que ser homem. Ele estava tendo que se posicionar. E o bicho não era feio, não. Fala que ele era bonito, era atraente. Cara, eu não sei como é que é um homem atraente. As mulheres podem dizer isso. Para mim é tudo feio. Né? Até o Elias aí que eu peguei de exemplo. Né? Só eu, quando olho no espelho assim, acho mais ou menos ainda. Mas a Bíblia fala que ele era bonito. E aí você vê, o cara foi colocado sobre toda a casa de Potifar. Ele falou: tudo que eu tenho, cara, você pode entrar na minha geladeira e pegar o que você quiser, você pode até deitar na minha cama. Você pode entrar sem tirar o sapato. Você só não vai tocar na minha mulher. E aí vai infeliz da mulher e começa a atormentar aquele jovem. E não foi uma vez, foram várias vezes. Várias vezes ela chegava... Esse aí não foi eu, não. Esse aí não está tão bonito, mas beleza. Mas ele ficava saindo, tentando fugir desse papo da mulher aí. Cara, imagina o Potifar. Ele comprou um escravo, foi o melhor investimento que ele fez na vida. Ele comprou um escravo e aquele escravo tinha a presença de Deus na vida dele. E aí, de repente, ele foi lá, e provavelmente ele não começou logo na casa de Potifar, porque fala que primeiro ele foi comprado e depois ele passou a trabalhar na casa de Potifar. De repente, teve um tempo ali que ele ficou em observação e o cara falou: esse cara tem uma coisa diferente. Eu vou trazer ele porque ele parece ser confiável. Esse cara tem caráter, esse cara eu posso depositar tudo que eu tenho porque ele vai cuidar. Então, vê essa característica de José. Ele não tinha isso na casa dele. Ele era um cara chato, um cara mimado. Ele é aquele irmãozinho que você fala: esse moleque merece um tapa na orelha para aprender, né, a crescer. E os pais só cobrindo o cara lá sem dar condições dele crescer na vida. Foi necessário ele sair da casa dele para assumir uma posição de homem. E ali ele começou a se posicionar. Esse caráter transmitiu confiança ao seu senhor, que é o Potifar. E aí a moça começou a tentar tanto ele, que você sabe bem a história. Ele acabou fugindo. Eu não sei se... Eu tenho o trecho aqui do 19 ao 23. É uma conversa que ele tem com ela. Ele, na verdade, antes disso, ela tenta agarrar ele num dia lá. Na verdade, eles estão só os dois na casa. E ele fala para ela: não posso, não tem como. Tudo que o Senhor confiou nas minhas mãos, Ele confia em mim, eu não posso fazer isso com você. E ele ainda não coloca assim: porque eu tenho medo do Potifar. Ele fala: como é que eu poderia pecar contra Deus? Olha a consciência do José. Um jovem que carrega a presença de Deus.
eu não vou pecar porque eu não posso, minha religião não permite. Eu sou hebreu, não posso. Não, ele falou, eu não posso pecar contra Deus. Como é que eu posso fazer algo tão perverso assim? Então ele se manteve firme. E aí ela causa todo um esquema lá, tenta agarrar ele sai correndo, mais uma vez pelado. O cara sempre vivia pelado, né? Saiu correndo e ela começou a inventar que ele tinha tentado atacar ela, tinha tentado, sei lá, forçar ela, e isso traz ira. É engraçado essa passagem, a gente vai ler, do versículo 19 ao 23. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. E José ficou na prisão. E aí de novo, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo lá que sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizara. Você fala, meu Deus do céu, o cara sai de um negócio e vai para o outro e acontece algo semelhante. Ele, de uma certa forma, foi colocado numa posição de honra. Você fala, pô, mas o cara está na prisão, realmente, mas dentro da prisão, ele tinha confiança do carcereiro. E é interessante que eu estava falando antes de ler o trecho, Potifar podia ter matado José. De repente ele lê que aquilo é um adultério, que aquilo lá é uma afronta à esposa dele, queima o cara é escravo, para que ele vai manter o cara vivo? Mas ele foi lá e prendeu José. E, cara, eu imagino José, aquele foi injustiçado, cara. Imagina ser acusado de uma coisa que você não fez, e você é lançado numa prisão por algo que você não cometeu. E eu imagino ele pegando aquela folhinha do sonho dele, toda amassada agora, né? Já passaram anos, ele abre aquilo, olha e fala, já era, não tem como acontecer, não dá mais. Esse sonho aqui foi algo que Deus colocou em mim, mas não vai para frente. Acho que agora eu tenho que seguir por outro caminho. E era isso que estava acontecendo na vida do José. Eu imagino que um jovem que antes era tão motivado, né, um jovem tão assim, cheio de sonhos, agora com as dificuldades da vida começou a murchar um pouquinho. E isso acontece com a gente na caminhada cristã. A gente vai ao Senhor, a gente ouve sobre os milagres, a gente ouve sobre os projetos, a gente até imagina coisas para a nossa vida. E muitos aqui até têm sonhos. E aí vão vindo as dificuldades. De repente a gente se vê num lugar que é uma prisão. A gente se vê praticamente sendo traído, a gente se vê sendo abandonado, seja por qual motivo for, por quem quer que seja. Mas daí a gente começa a duvidar, será que esse sonho que Deus me deu vai acontecer? Será que a presença de Deus que eu estou buscando vai me garantir que isso aconteça? E a gente começa a ter essa dúvida. E isso começa a comprometer o nosso relacionamento com Deus. Eu não sei, aqui a Bíblia não fala que em nenhum momento ele murmurou contra Deus. Eu só sei que se eu estivesse no lugar de José, no mínimo que o que ia passar na minha cabeça é, por que Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Primeiro, meus irmãos, sem motivo nenhum, tentaram me matar, depois me venderam. Né? Depois disso, ainda, eu cheguei num lugar, estava prosperando, achei que agora ia dar certo, agora ia bombar, agora o negócio ia fluir, e eu fui injustiçado. Eu não fiz nada disso para estar aqui. Por que o Senhor me lançou nessa prisão? Por que o Senhor não está atuando mais na minha vida? Por que o Senhor não traz mais sonhos para mim? Então era isso que José estava passando. Mas a presença de Deus era com José. A presença de Deus é com cada um de nós que permanece interessado em cumprir a vontade de Deus. Essa frase, né? Eu vi uma frase falando assim que Deus, ele se agrada de revelar os seus propósitos para aquele que o busca. Para aqueles que realmente querem saber qual é a vontade de Deus, Deus se agrada em revelar essa vontade. Então nós precisamos ficar atento com isso. O que nós passamos hoje na nossa vida não é à toa. O que você está passando, o que eu estou passando, é um preparo. Talvez aquele José, molecão lá com a túnica colorida, não seria um bom administrador. Talvez ele não fosse um bom governante. Talvez não, ele não seria. Imagina, você põe um moleque lá para fazer coisa de gente adulta, o cara não tem nem capacidade. E de repente ele passa pela casa de Potifar. Ele teve um tempo ali de treinamento, ele teve um tempo de amadurecimento, ele teve um tempo de ver quem ele era e começar a caminhar ele e Deus. Não era mais o papai dele intercedendo por ele, era ele e Deus. Ele falou, não, agora eu vou acertar minha vida. E de repente a gente vê que parece que tudo acaba mais uma vez na vida de José. Aí o segundo ponto
gente vai falar que essa presença de Deus, ela nos permite vencer. E depois de tudo que ele passou, a Bíblia realmente afirma, o Senhor, porém, permanecia com José. Assim, a Bíblia não fala que José estava lá buscando e clamando a Deus, mas ele fala, a presença de Deus era com José. A gente sempre incentiva em todos os cultos que cada um busque a Deus. Mas o mais interessante é que Deus quer estar conosco. Esse Deus de amor. Ele enviou o único filho dele para morrer por nós. É um Deus que sempre quer se aproximar das suas criaturas, dos seus filhos. E nós temos a tendência do quê? De sempre nos revoltar contra Deus. De sempre nos rebelarmos contra Deus. De questionarmos os porquês. Mas por que isso, Deus? Onde o Senhor estava aqui? O que o Senhor estava fazendo lá? E a Bíblia fala, o Senhor estava com ele. Ele não estava enxergando, mas as pessoas enxergavam. Às vezes a nossa caminhada, ela não vai ser super brilhante. Eu vi isso lá em Belo Horizonte. Cara, lá a igreja é uma bênção. Existem igrejas enormes. Existem igrejas influentes. Existem igrejas que atuam no meio social de uma forma absurda. Existem igrejas que no louvor, é uma apresentação assim, é bem top, cara. É um negócio que realmente deixa, às vezes, a apresentação secular no chinelo. Mas aí é questão da presença de Deus. Porque existem aquelas igrejinhas pequenininhas que ninguém dá valor. Aquelas que estão, talvez, buscando viver a essência do Evangelho. Não só viver da aparência. Não só viver de uma projeção ou de um nome famoso. Mas essas igrejas, é como José. O Senhor permanece com elas. Não que ele não esteja nas grandes, mas eu vejo que as grandes se perdem em muitas coisas. E os meus amigos que estavam lá, a gente chegou a essa conclusão da presença de Deus exatamente por isso. Cara, às vezes a gente consegue atingir tantas coisas na nossa vida, tantos sonhos, tantos objetivos, mas aí a gente não consegue fazer essa diferença que José estava fazendo. Cara, José estava trabalhando. Ele não estava lá pregando para o Potifar. Ele estava trabalhando, executando bem o trabalho dele. Esse era o evangelho dele. Essa era a mensagem dele. E isso fazia o Potifar ler que ele tinha uma vida com Deus. E falou, cara, esse cara eu vou confiar tudo que eu tenho, porque eu posso confiar nele. A presença de Deus está nele. E eu estou prosperando por causa dele. Então isso ensina muito a gente, não só na questão da espiritualidade, mas do trabalho também. Deus honra essas coisas, né? Deus honra esse tipo de comportamento. E aí como é que a presença de Deus nos permite vencer no meio de tanta adversidade, no meio dessas desilusões, no meio desses problemas? E a gente vai ler Gênesis 41, do versículo 37 ao 41. Peraí, desculpa, gente, eu pulei um trecho aqui, desculpa. Aí depois o que aconteceu? Ele foi lá e estava na prisão do faraó. José na prisão do faraó. Ele teve um momento ali em que ele encontrou duas pessoas que estavam desesperadas. Era o padeiro e o copeiro do rei, do faraó. E eles tiveram sonhos. E aí, de repente, eles se chegaram lá e José conseguiu mostrar para eles o que significaria aqueles sonhos. Um deles, na verdade, sairia da prisão, mas iria morrer. O outro saiu da prisão, mas iria ser colocado novamente no seu posto e iria servir a taça para o faraó. E quando ele falou, ele olhou para esse cara e falou, ó, quando você estiver lá, quando você for restituído no seu cargo, lembre-se de mim, porque eu estou aqui porque eu sou inocente, eu não sei porque eu estou aqui, eu não tenho por que estar aqui. Então, quando você estiver lá diante do faraó, você lembra de mim e fala para ele que eu sou bênção, que é para ele me libertar aqui, que eu não tenho o rabo preso, não. Versículo 23 vai falar que esse copeiro-chefe não se lembrou de José, pelo contrário, esqueceu-se dele. Cara, se você vai depender das pessoas, única e exclusivamente das pessoas, a gente vai continuar preso. Cara, José não tinha nenhum recurso, era só aquele infeliz daquele padeiro. Não, desculpa, o padeiro morreu. Pior ainda o padeiro, né? O copeiro, cara, só tinha o copeiro. Falou, quando você sair, pelo amor de Deus, cara, fala para esse cara que eu existo, que eu sou inocente. Nem isso. O cara foi restituído ao cargo dele, nem lembrou. Nem para favorecer. Então, mais uma vez, ele estava ali confinado sem esperança. Para ele, realmente, não tinha expectativa. Ele ia ficar lá a vida inteira. Não tinha por que ele sair de lá. E aí, depois de 2 anos, esse mesmo Deus que colocou os sonhos no coração de José, ele colocou sonhos para Faraó. Só que Faraó, ele ficou incomodado com esses sonhos. Ele teve aquele lance de sonhar que tinham 7 vacas gordas, tal, caminhando lá todas felizes. De repente tiveram 7 vacas magras e acabaram com aquelas gordas. Aí ele acordou assustado, voltou a dormir, sonhou de novo.
E aí foram as espigas, né? O pessoal da escola dominical tá craque nisso, não tá, boss? Ou ainda não? Não vai comprometer, né? Vai que eu chamo aqui na frente. Brincadeira. Aí as espigas grandes foram lá e foram consumidas pelas menores. E ele ficou incomodado, falou, eu preciso saber qual é a interpretação desse sonho. Quem será que pode interpretar esse sonho? E aí, depois de 2 anos, o copeiro lembra, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Tem um cara ali que, na verdade, ele revelou o meu sonho, ele pode revelar o seu. Cara, depois de 2 anos. Aí tem o Gênesis 41, eu tinha pulado esse trecho. 37 a 41. Ele vai lá diante do faraó e ele revela o sonho. Ele fala, isso aqui vai ser uma grande fome que vai vir sobre a terra. Na verdade, vão vir 7 anos prósperos, mas depois vão vir 7 anos como nunca houve antes. E vai ter fome. Então é melhor, faraó, ele já começou a dar a dica, né? O cara já era MBA ali de administração e tal. Começou a falar, é melhor você começar a armazenar, pegar uma pessoa competente que consiga fazer isso. Começou a dar toda a dica para o faraó. E aí nesse trecho ele fala o seguinte, o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou, será que nós vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? E disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Cara, imagina, o cara saiu da prisão. A resposta do faraó estava na prisão. E ele, de repente, foi colocado naquele lugar. Imagina, ele falou assim, já sei, José, você agora vai ser colocado sobre o rei da terra do Egito. Mano, imagina o que passou na cabeça daquele cara. Depois de tanta injustiça, tanta vergonha, tantos problemas que ele estava lidando, Deus coloca ele numa posição que ele nunca imaginou. Por isso que vale a pena nós seguirmos Deus. Por isso que vale a pena nós abrirmos mãos dessas tentações que são coisas passageiras, porque Deus com certeza tem planos maiores e Ele ainda não acabou de completar esse plano na nossa vida. Existe uma pregação da Gateway que foi lá na Lagoinha, eu acho que eu postei no grupo de louvor, se quiser eu posso postar no grupo da Pão. Fala assim, Deus tem sonhos para vocês. E ele fala que quando nós estamos diante do nosso sonho, a gente olha lá para frente, onde está mais ou menos o tio William, a gente imagina que a gente vai ser grande, que a gente vai ter uma projeção, que a gente vai conseguir fazer tudo que, nossa, Deus prometeu vai acontecer. E a gente acha que o caminho até lá vai ser uma linha reta. Ele fala, Deus não trabalha assim. Aí ele pegou uma caneta e começou a fazer, imagina você, qual o trajeto de Deus. E começou a rabiscar caminhos que você sabe como é que é. Por quê? Porque Deus não está interessado em você chegar lá. José chegar lá, simplesmente tirar aquela túnica colorida, vestir a roupa de rei, pronto, agora estou governando. Não, cara, você vai ralar. Você não tem como você chegar lá no campeonato de levantar peso se você não começou com 5 quilos, 10, 15, 20. É um processo. E na vida cristã, a gente acha que a gente vai alcançar logo as coisas. E quando vem o processo é o mais difícil. Só que é nesse processo que a gente garante que a presença de Deus está com a gente. É nesse processo que a presença de Deus vai se tornando real. E a gente vai vendo os livramentos que Ele vai dando. Vai vendo o favor que Deus tem para nós. Então, irmão, eu não sei o que você está passando, mas nesse processo, valoriza a presença de Deus. Porque é ela que vai te sustentar. É ela que vai te dar força. É ela que vai fazer com que você suporte tudo isso que está vindo sobre você. Então é muito importante a gente ter essa questão de José bem definida. Quando ele foi para o palácio, como é que ele se comportou? Ele já era um outro cara. José ele já era um outro cara, ele já não estava mais preocupado com coisas que ele se preocupava quando era moleque. Ele não estava agora dependendo de intermediários, ele mesmo ia até Deus recorrer às coisas com Deus. Ele já tinha uma autonomia. Ele já era alguém maduro. E falou que se passaram 7 anos da prosperidade na terra do Egito, onde tinham as vacas gordas, né? E José conseguia botar em prática o seu plano. E antes dos dias de fome, fala que José teve 2 filhos, lá no Egito, né, com a esposa que foi dada para ele. E olha o nome que ele deu para os filhos. Vocês lembram os nomes? Manassés e Efraim. Ó, quem vai ter filho aí já pode... Esses nomes ainda não existem, Daniel e a ti. Esses nomes ainda não existem. Olha o que significa esses nomes. Manassés significa
Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa do meu pai. Ele chegou lá, teve um filho, ele falou, esse menino simboliza que Deus me fez esquecer dos sofrimentos que ficaram para trás. E esse menino também, quando eu olhar para ele, eu vou lembrar que Deus me fez esquecer daquela casa. Porque aquela casa não me fez bem. Ele queria abandonar o passado dele. E depois, Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. É como se ele falasse, agora eu estou aqui, estou estabelecido. Aqui eu sofri, mas Deus me fez prosperar aqui. Porque eu estou com a presença dele. A presença de Deus está comigo. E ele permaneceu dessa forma. Só que, na verdade, Deus ainda queria surpreender José. Porque ele, de repente, pensou, bom, agora eu sou governante. Agora eu estou no topo. Só que ele não, vocês vão ver mais para frente, ele não lembrava do sonho mais. Ele tinha se esquecido, aquele sonho para ele tinha sido só uma miragem. E ele fala como se, de repente, ele tivesse chegado no auge da sua vida. Só que estava acontecendo um movimento lá na terra de Canaã, onde a família dele estava passando necessidade. E falou, seus marmanjos aí, encostadão, vão tudo voltar para o Egito para comprar comida para nós, senão nós vamos morrer. E aí vem aquela história das viagens, né, que eles fazem para o Egito. Em Gênesis 42, quando eles vão lá pela primeira vez, diante do José, né, os irmãos, ele fala o seguinte, versículo 8, 42, 8 a 9, não sei se está aí. Assim José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lógico, o cara estava mó diferente, né? Estava vivendo na corte do faraó, estava malhando, né? Tomando whey, fazendo um monte de coisa, uma dieta saudável, e os irmãos vindo de uma viagem, morrendo de fome, vindo buscar alimento, então eles não reconheceram José, passaram tanto tempo. E fala no versículo 9, 42, 9, José lembrou-se então dos sonhos que havia tido a respeito deles, e lhes disse, sois espiões e vieste ver que a terra é vulnerável. Aqui, tudo bem, essa frase não interessa. O que interessa é que a Bíblia fala que ele se lembrou então dos sonhos. Ele tinha enterrado esse sonho. Ele tinha rasgado aquele papelzinho que ele fez tão empolgado. Ele falou, isso aqui não tem mais sentido para mim. Agora aqui é trabalho, meu filho, né? Aqui é na raça agora. Não tem esse negócio de sonho que Deus me deu. E aposentou. Só que quando ele viu os irmãos, na necessidade, vindo se dobrar e pedir comida, ele falou, calma aí, algo está acontecendo. Só que ainda assim o plano de Deus não estava completo para ele. Porque nós estamos falando que a presença de Deus nos permite vencer. Se a gente olha que aqui ele já teve uma vitória, então com certeza a gente é muito egoísta, porque a gente simplesmente fala, ele conseguiu ficar acima dos irmãos, acabou a história de José, glória a Deus. Não aconteceu isso. Porque Deus queria restaurar toda aquela família. Levou anos para ele restaurar essa família. Levou anos para ele tratar o coração de José. E aí a gente tem toda a passagem que vai falar de 3 viagens que os irmãos fizeram para o Egito. Por que 3 viagens? Porque na primeira vez, José quis fazer uma graça lá e falou, vocês vão ficar tudo presos aqui porque vocês estão vindo espionar a terra. Acho que ele quis tirar uma onda com os irmãos. Por isso que eu comecei a mudar meu ponto de vista com relação a José. Só que em toda vez que ele vê os irmãos, ele chora. Imagina, o cara é governante do Egito, ele faz tudo. Ele pode mandar matar um cara, os caras matam. Ele pode mandar pegar um camelo e fazer um churrasco, os caras vão fazer. Mas ele estava infeliz. O coração dele ainda tinha muita dor. O coração dele ainda estava amargurado pelas coisas do passado. E aí tem essas 3 histórias. Vocês podem ler aí ao longo do Gênesis 43, 42, 45 e tal. E toda hora que ele encontrava esses irmãos, ele se via de uma forma que os egípcios nunca reconheceram ele. Ele começava a chorar. Mas ele se escondia para os irmãos não conseguirem observar a fragilidade dele. E aí a gente vai ler um trecho de 45, de 1 a 9. Gênesis 45. Isso aí já era a 3ª vez. Toda aquela história que aconteceu, aí ele falou assim, então traz seu irmão mais novo. Ele falou, não, mas se eu trouxer o irmão mais novo, meu pai não vai deixar, ele vai morrer, vai ficar triste, não sei o quê. Tem toda aquela história, toda aquela novela. Mas quando ele realmente consegue, na verdade ele não consegue mais se conter diante dos irmãos, ele começa a chorar e berrar assim, quer ver a atitude dele. A essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou, façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele não aguentou mais aquele disfarce. Ele falou, eu tenho que me mostrar para esses caras, tenho que falar que sou eu. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou Josué, meu pai ainda está vivo. Ele estava preocupado com o pai, não via o pai há anos.
Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Ele falou, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, venham para cá, não te demores. Continuando, então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Cara, imagina a consciência dele, de falar que foi Deus que levou ele para lá. Ele falou assim, não foram vocês que foram lá e me jogaram na cisterna e me venderam para os caras, mas foi Deus que tinha preparado esse momento para eu estar aqui. Cara, essa resposta de José é fundamental para a gente entender o que é uma vida que vive na presença de Deus. Ele entendeu, apesar de eu estar vivendo esse inferno inteiro, a vida inteira, eu sei que foi Deus que me trouxe para cá. Eu sei que foi Deus que planejou isso para eu poder salvar vidas. Ele já não estava mais preocupado, o meu sonho, eu vou atingir o auge. Ele falou, cara, eu estou aqui só para salvar vidas. E eu vim antes para preparar um povo que é remanescente, para trazer grande salvação. Ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Esse é o resumo da vida de José. Cara, se a gente não passar por esse tempo, vamos dizer, de cárcere, de prisão, de isolamento, que as pessoas não entendem, as pessoas às vezes olham e falam, você está de boa, né, cara, você está vivendo bem aí, mas o cara não conhece o teu coração, ele não sabe as lutas que você tem passado. Mas se a gente não passar por esses tempos, talvez a gente não se aproxime da presença de Deus. Talvez a gente vá levando pelo nosso intelecto, pelo nosso esforço, pela nossa boa vontade, mas a gente nunca vai chegar nesse nível de falar assim, foi Deus que me fez dessa forma. Foi Deus que permitiu isso acontecer na minha vida. E aqui, cara, quando ele chora com os irmãos, é um momento de reconciliação, é um momento de cura, é um momento de libertação. Talvez ele tenha até mudado o nome de Manassés ali, né? Pô, ele olhava para o filho e falava assim, cara, Deus me fez esquecer daquela casa, glória a Deus, cara, não preciso mais lembrar daqueles infelizes. Mas agora ele estava olhando aqueles caras que fizeram mal para ele. E eu fico pensando, né, eu vi tantos comentários, esse atentado que teve lá na França, cara, e os meus amigos falam, não, tem que metralhar tudo mesmo, é tudo terrorista. E eu falo, velho, como é que esses caras vão ser salvos? Não é um míssil que vai salvar eles, não é uma bomba atômica. Quem é que vai estar lá pregando? Quem é que vai levar esse amor? Quem é que vai mostrar que existe possibilidade de reconciliação? Tem uma frase de um francês que eu vi que me marcou muito, ele falou assim, eles não vão ter meu ódio. Porque assim, talvez seja isso que eles querem. Talvez o francês é tão orgulhoso que ele falou, ele não vai ter meu ódio. Mas o que ele está mostrando com isso? Que existem coisas além de nós marcarmos uma pessoa e falar, essa pessoa não tem mais chance. Quando eles venderam José, José era uma pessoa marcada, que olharam para ele e falaram, ele não vai ter mais chance, acabou a vida dele. E aí Deus exaltou ele para ser um governador, para estar governando uma terra inteira, um país inteiro. E esse homem, naquela posição, seria a bênção para muitas vidas. Para resumir, para terminar aqui a mensagem, a história de José, na verdade, ela tipifica a história de Cristo. Inclusive, Cristo foi vendido, foi traído. Cristo passou por humilhação. Jesus, ele era Deus, ele vinha em forma de Deus e escolheu vir em forma de homem. Isso é humilhação. Isso é se despir, é como se José fosse lá o cara top do Egito e saiu do seu trono para ir beijar o pescoço do Benjamim. Benjamim não estava cheirosão não, cara. Mas ele se humilhou, ele falou, não, eu sou irmão dele, eu sou semelhante a ele, eu quero abraçar. E Jesus veio na nossa semelhança, veio como homem e demonstrou todo o amor possível para alcançar a humanidade. E a gente fica muitas vezes focado, qual é o sonho de Deus para mim? Eu ia pregar sobre o sonho de Deus, porque eu tenho muitos sonhos.
Talvez alguns não sejam de Deus, talvez sim. Mas o propósito de Deus não é que a gente desfrute dos sonhos, não é que a gente alcance os nossos objetivos, mas que a gente tenha a presença dele. Porque é essa presença que vai garantir que a nossa vida seja curada. É essa presença que vai garantir que a gente possa levar a salvação para os outros. É só a presença de Deus que vai fazer diferença na nossa vida, amém? Lembra que eu falei que eu tinha uma surpresa para o final do culto? Nesse tempo em BH, antes de ir embora, eu falei assim para o Brunão, eu falei, Brunão, cara, eu escrevi uma música agora aqui no sofá, sentado assim, escrevi a letra. E eu falei, eu estava a fim de fazer uma melodia, mas eu não sei cantar direito, né? Ele falou, canta aí. Eu falei, eu não sei cantar. Ele falou, não, canta de qualquer jeito que eu vou arrumando. Foi bem assim mesmo. Aí eu acho que o negão estava se sentindo lá no cárcere, né? Falou, meu Deus do céu, esses lamentos aqui do cárcere. E aí a gente escreveu uma música, ela ainda não está pronta, mas eu acho que ela tem tudo a ver com essa mensagem. E a Samantha, que é a esposa dele, deu o nome de Refúgio. Eu não tinha nem pensado nisso, mas a letra tem a ver, né? E a Anne, obrigado Anne, ela digitou a letra para vocês acompanharem. O áudio ele não está muito bom, porque ele é um áudio de celular. A gente não entrou no estúdio do Diante do Trono, não deixaram a gente entrar ainda. Mas a gente vai fazer uma produção legal aí depois, se Deus quiser. E eu quero incentivar todo mundo aí que tem esse lado criativo, mesmo que você não seja do louvor. O pastor David falou assim, ó, eu não canto nada, não toco nada, mas eu tenho algumas músicas que eu escrevi porque Deus me inspirou para escrever. Eu queria que você produzisse elas. Eu falei, beleza, manda aí, né? Então, cara, não interessa se você canta, se você só dança, se você tem algo no teu coração que é uma expressão de louvor, que pode ser bênção para a igreja, que você traga isso à tona. Tá? Espero que seja bênção, não estou fazendo isso para mostrar nem nada, até porque é o negão que está cantando, todo o crédito vai para ele. Mas vamos ouvir a música aí, depois a gente ora para terminar o culto. Tempos difíceis, não é fácil enxergar. Pequenas coisas incomodam, são motivos pra brigar. Meio às confusões do dia, tomado por preocupações, vou cada dia mais longe de onde eu costumava ficar. Na tua presença, diante do seu trono, prostrado aos teus pés, te ouvindo e adorando. Na sua presença, diante da sua santidade, lugar de paz, alegria e bondade. Quando me perco no caminho, quando os sonhos são frustrados, quando planos não dão certos, eu só tenho um lugar pra me esconder. Quando não há mais palavras, quando não há sentimento, quando não te sinto perto, eu só tenho pra me esconder na tua presença, diante do seu trono, prostrado aos teus pés, te ouvindo e adorando. Na tua presença, diante da sua santidade, lugar de paz, alegria e bondade. Lugar de paz, alegria e bondade. Amém. Então essa música, na verdade, ela traduz um sentimento real, né?
E a necessidade de ter essa presença de Deus. Tem hora que não tem palavras para você falar, tem horas que não tem nenhum sentimento, você não tem mais aquele, nossa, cara, vou buscar Deus agora. E muitas vezes os sonhos já foram frustrados, os planos não estão dando certo, mas só existe um lugar para nós corrermos, para nós nos escondermos. E é na presença de Deus, amém? Então, em breve, lançamento de 2016. Bom, vamos orar. E depois a gente tem alguns avisos, tá, irmãos? Senhor, nós queremos agradecer porque através da vida de José, nós entendemos que é a Tua presença que vai nos sustentar ao longo dessa vida, é a Sua presença que vai garantir que nós sejamos curados, nós sejamos sarados, é a Sua presença que vai trazer alegria para o nosso coração, Deus. Então que nessa tarde, Senhor, essa história, esse relato de José, seja um incentivo, Senhor, para nós entrarmos mais na Tua presença. Nós aprendemos a nos aquietar diante de tantos conflitos, diante de tantas situações difíceis, Pai, de resolver. Que a gente possa ouvir a Sua voz, possa ouvir a direção do Teu Santo Espírito, para que a gente não se corrompa, para que a gente não caia em nenhuma tentação e para que a gente não se venda, Senhor, a esse sistema que está aí no mundo, Senhor. Mas que a Tua presença venha nos sustentar a cada dia e a cada momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.